Olá, pessoal. E hoje a nossa aula será sobre identidade. E a minha pergunta é: você sabe o que é identidade? Você sabe hoje qual é a sua identidade? Ou você vive se moldando para ter aprovações de outras pessoas? Então, a pergunta, é o que é identidade? Identidade de verdade não é rótulo, não é religião, não é profissão, não é o que falam sobre mim. Identidade é a estrutura interna que sustenta quem você é. Mesmo quando há crítica, mesmo quando há rejeição, mesmo quando há confronto. Nada mais é do que identidade, é a clareza de valores, é a consciência das nossas próprias emoções, é a capacidade de se posicionar sem precisar atacar ou se defender o tempo todo. E como a identidade se forma? Ela se forma, começa na infância, né? A forma como você foi vista, a forma como você foi validada ou não foi validada, a forma como você foi ouvida ou ignorada, a forma como você foi respeitada ou foi silenciada ou silenciado. Isso constrói a sua base interna. Se você precisou agradar para ser aceita, se calar para evitar conflito, ser forte o tempo todo, assumindo até responsabilidades cedo demais, sua identidade pode ter se estruturado na adaptação e não na autenticidade, né? A adaptação são as muletas que o cérebro adquire, né, pessoal? Quando passa por algum evento, por algum trauma, né? Esse trauma, ele evolui para a lesão emocional e o cérebro adquire muletas para poder sobreviver. Tem um vídeo desse gravado aqui no canal. Então, procura que vocês vão entender mais sobre isso, né? Entender mais essa aula. E aí a pergunta que vem é: Maione, por que eu ainda reajo ao julgamento? Por que eu ainda reajo quando me julgam? Por que aquilo me incomoda quando alguém me julga, né? Porque a gente julga os outros julgam a gente e sempre vai ter esse sentimento de julgamento. E quando o sentimento de julgamento te machuca, é porque quem reage muitas vezes não é o adulto consciente. É a criança interna ferida. E essa criança interna foi ferida quando? Como? Quando foi rejeitada, quando foi comparada, quando foi desvalorizada, quando não foi priorizada, quando não foi vista, né? O julgamento externo, ele ativa essas memórias emocionais antigas. E você responde tentando se defender, tentando se explicar, tentando provar valor, tentando se diminuindo para caber, né, em lugares que não te cabem mais. E isso, pessoal, não é fraqueza. É uma base emocional ainda não fortalecida. E aí a pergunta que vocês me fazem é: Maione, como posso fortalecer essa base emocional? Primeiro passo, pessoal, reconhecendo os padrões de reação, né? Quais os conflitos que estão vindo até mim, como que eu tô reagindo, quem tá reagindo, é a criança ferida ou é o adulto consciente? Segundo passo, diferenciando o que é presente do que é memória emocional.
né? Porque às vezes essas memórias, esses traumas que eu citei para vocês, eles aconteceram lá na infância, mas eles ficam mandando mensagem como se tivesse acontecido hoje. E a gente faz esse reconhecimento dessas memórias e faz a diferenciação. Terceiro, desenvolvendo a consciência, né? Desenvolvendo a consciência do adulto interno, fortalecendo esse adulto interno. E o quarto passo é aprendendo a se posicionar, sem perder a essência, né? Aquela essência, aquela criança, aquela alegria, aquele amor, ele sempre vai existir em nós. Só que a gente não pode deixar a criança ferida reagir quando os problemas, os conflitos acontecem, né? A gente tem que saber fazer esse controle. Na hora que é a hora da criança agir e a gente precisa saber quando é a hora da criança agir, quando é a hora do adulto consciente tomar partido. E fortalecer, pessoal, essa identidade é sair da necessidade de caber, né? É entrar na escolha de pertencer apenas onde há respeito. Não se diminuir para caber. Quando a sua identidade está alinhada, você não precisa diminuir sua luz para ser aceita. Você sustenta quem você é. Né? Uma vez me disseram assim: Maione, você vai em várias religiões, até parece que você não sabe o que você quer. E sim, pessoal, eu fui realmente iniciada em várias religiões, em diferentes caminhos espirituais. Mas isso nunca foi falta de identidade. Eu sempre soube quem eu era, eu sempre soube o que eu queria, eu sempre soube o que eu ia buscar em cada religião que eu fui. E isso era maturidade, né? E quando eu fui questionada sobre isso, eu poderia ter brigado, eu poderia ter falado, eu poderia ter respondido, né? Mas eu não falei, eu não briguei, porque eu soube diferenciar. Quem iria tomar partido, né, desse conflito era a minha criança ferida, brigando, reagindo, xingando, ou era o adulto consciente, né? E o adulto consciente, ele faz o quê? Ele pega esses conflitos e traduz como aprendizado. O que é para mim aprender nesse momento? E aí eu não entro, né, em um espaço e me perco. Entendeu? Eu já entro sabendo quem eu sou, o que eu vou buscar, o que vai me nutrir ali naquele momento. Eu sabendo controlar quem eu deixo agir no momento. Se é a criança ferida ou o adulto consciente. E aí, pessoal, quem não tem identidade se molda ao ambiente. Quem tem identidade aprende com o ambiente. Eu não me misturo para caber. Eu transito com consciência. E foi exatamente essa vivência que me fez entender algo profundo. Muitas pessoas não sofrem por falta de fé. Sofrem por falta de identidade. Elas mudam de lugar, de relacionamento, de grupo, mas continua reagindo da mesma forma. Porque, pessoal, o problema nunca foi o ambiente. Foi a base interna, que não está formada como exatamente precisa ser. E foi dessa experiência que nasceu o DHI. E o que é DHI? Desenvolvimento Humano Integrado. É um método universalista, tá, pessoal? Totalmente laico, mas profundamente transformador, tá? É um método laico, ele não usa subterfúgio de nenhuma religião, mas eu preciso da fé. Eu preciso da fé porque a gente trabalha com energias muito densas, né? Às vezes são energias que ficaram ali paradas desde a infância, são energias ou emoções que ficaram ali paradas
Às vezes a pessoa está trazendo por lealdade a ancestralidade. Então, ficou de muitas e muitas e muitas gerações. Então, eu preciso da fé. Mesmo porque, quando a gente começa esse processo de desenvolvimento humano integrado, alguns sentimentos, dentre os sentimentos que vem, é o de desistir. E aí, quando eu estou ancorada em uma base de fé, né, a minha interligação com o divino está forte, aquilo me dá força para prosseguir. Pessoal, mesmo porque eu não fico ancorada em religião, porque a identidade não é sobre religião, é sobre estrutura emocional. Então, o que a gente faz é uma transformação estruturando o emocional das pessoas. E você sabe quem você é quando alguém te confronta? Você sabe, pessoal, quem você é quando alguém te confronta? Você reage a partir da criança ferida, que passou lá pelas suas dores, lesão de rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Você age como uma criança raivosa, briguenta, chorona, ríspida, rígida, ou você reage como um adulto consciente, adulto que conversa, adulto que entende a dor do outro, adulto que enxerga o coração do outro. E aí? Me conta aqui nos comentários. Quem que tá reagindo? É a criança ferida ou é o adulto consciente? Pessoal, se vocês quiserem fazer parte do meu método de DHI, eu tô com 2 vagas abertas essa semana. Me manda uma mensagem no direct ou me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra gente poder agendar as sessões. Um beijo e até o próximo vídeo.